Olá, eu sou Marcelo Renault e vou falar do filme Top Gun Maverick, dirigido pelo Joseph Kosinski, com Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris e um elenco aí claramente de peso. E esse filme foi um sucesso total de bilheteria e de crítica também, né? Um filme que fez totalmente o que promete. Ele faz o que o Sem Tempo para Morrer da série do James Bond não fez, porque ele agrada a base, ele agrada o espectador que adora esse tipo de filme. Dá para dizer tranquilamente que o filme é melhor, por exemplo, que o Top Gun original de 1986, o que se pode falar de muito poucos filmes, né? É uma coisa sempre muito rara uma continuação superar o filme original. E 36 anos entre os filmes é uma distância realmente incrível, né? Será que o Tom Cruise acreditaria que ele faria uma continuação do Top Gun 36 anos depois e ainda continuando sendo uma estrela de primeira grandeza em Hollywood? Realmente é uma coisa incrível, né? Acho que isso era realmente imprevisível. E é realmente um ambiente à primeira vista de macho alfa total ali no filme, algo também não muito bem visto hoje em dia, em que se critica a tal masculinidade tóxica. Mas aqui mostra-se que há também muita parceria e companheirismo nessa tal masculinidade, que ela também pode ser muito benéfica. O Maverick, claro, ele continua rebelde e faz questão de seguir próximo aos seus queridos aviões. Muito por isso ele não sobe na carreira, né? E ele é convocado para instruir uma elite de jovens pilotos a realizar uma missão quase suicida. Essa missão ela realmente é interessante porque ela dá um foco ao filme que o filme original não tinha, né? E isso é bem interessante. Aqui até uma missão que lembra um pouco a de Star Wars ali no final do primeiro filme, de 77. Funciona muito bem aqui. O filme original ele era muito focado em canções pop e em disputas de macho alfa e passava a ter mais coração apenas mais pro fim do filme. Aqui não, a própria idade mais avançada do Maverick o deixa mais profundo, mais compreensivo. A relação com a personagem da Jennifer Connelly também faz muito mais sentido. É um filme nesse sentido um pouco mais maduro. Claro, é um filme de ação, né? Óbvio, ele é ágil e tal, é mais focado nisso, mas ele também tem essa parte humana muito bem trabalhada. Mas claro, voltando aqui ao óbvio, ele tem cenas de ação impressionantes, feitas de verdade mesmo, não tem muito pouco tela verde, CGI e essas coisas. E realmente isso dá pra ver desde o começo da história do cinema, não há efeito especial que barre a própria realidade. É por isso que, por exemplo, uma cena de explosão de uma ponte no filme A Ponte do Requiem, de 1957, segue muito boa, porque ali se explodiu uma ponte daquele tamanho efetivamente, então sempre vai funcionar. E dá pra dizer, Top Gun Maverick vai continuar funcionando mesmo daqui a 100 anos, essas cenas de ação, porque elas foram efetivamente filmadas, né, no ar, com as pessoas realmente pilotando os aviões, e isso fica realmente fascinante, são cenas eletrizantes e que sempre vão funcionar. Claro, é muito mais caro filmar assim, fazer com tela verde é muito mais barato, com CGI e tudo mais, mas não tem jeito, o resultado final sempre é muito melhor com uma coisa que efetivamente está acontecendo. E o Tom Cruise ele é um piloto de caça na vida real também. O homem é incrível até nisso, ele tem realmente uma disposição invejável, assim, coisa que mesmo os atores jovens não conseguem acompanhar o ritmo dele, né? Já falaram isso dele de diversos filmes. Não é à toa que ele é um ícone de filmes de ação já de muito tempo e uma estrela em Hollywood já desde o próprio Top Gun, né? Já há quase 40 anos. E os atores foram treinados por 3 meses para aguentarem aqueles voos ali, até eles que manejavam as câmeras às vezes, eles que começavam a gravar e paravam de gravar, retocavam suas próprias maquiagens. O filme tem bastante disso. E foi realmente o próprio Tom Cruise que comandou boa parte desses treinos para que eles se tornassem ali um pouco pilotos, né? Então dá para dizer que a arte imitou a vida ali. E outro lance da arte imitando a vida foi a constante competição para ver quem ficava mais fortão para a cena do futebol americano na praia, que meio substitui a cena icônica dele jogando vôlei na praia ali no filme de 86, né? Teve muita história assim nos making-offs, dá para ver isso, que os atores ficavam competindo para ver quem ficava mais fortão e tal. Então assim, o que dá para dizer, esse é um super filmaço, Top Gun Maverick é um super filme? Olha, não, mas ele segue uma certa fórmula, ele tem os seus clichês, ele tem, vamos dizer, se quiser criticar o filme, dá para criticar isso. Ele é pouco criativo, mas ele é muitíssimo bem feito. Ele me lembra a sensação de comer a comidinha caseira da vovó, entendeu? Ele não é uma comida de restaurante premiado, não é inovador, não é nada disso. Ela é um lance convencional, mas é feito com muito carinho, assim, é uma comida simples, mas muito saborosa, que todo mundo lembra com carinho. Eu acompanho Estudo de Cinema há muitos anos e posso dizer com tranquilidade que o povo em geral prefere muito mais, mas muito mais, um filme pouco criativo, simples na forma, mas que seja muito bem feito, do que um filme muito inovador, mas esquisito, que tenta reinventar a roda demais e que faz com que o público não consiga se envolver na trama direito. Eu vejo isso acontecer toda hora, e aqui é exatamente o caso do Top Gun Maverick. Ele é um filme de cinema pipocão, ele faz exatamente isso, faz muito bem feito e o povo adora. O Joseph Kosinski ele já tinha dirigido Tron, o Legado, de 2010, até curioso que também é uma continuação de 28 anos que demorou, né?
Fez também Homens de Coragem, em 2017, um filme sobre incêndio numa cidadezinha, até com a Jennifer Connelly e o Miles Teller, que estão nesse filme aqui também. E fez também o próprio Oblivion com o Tom Cruise, ou seja, já tinha trabalhado com os 3 atores, dá pra dizer, principais do filme, e já estava, claro, provado como diretor de ação. Isso é muito importante porque um bom diretor de ação era exatamente o que esse filme aqui precisava. E ele disse que o primeiro filme que o conquistou totalmente, que o fez gostar muito de cinema e talvez futuramente pensar em seguir na profissão, foi o Caçadores da Arca Perdida, né? Ou seja, o filme do Indiana Jones ali, o primeiro filme do Indiana Jones. Ou seja, um homem que sempre amou cinema pipocão, filmes de ação muito bem feitos e tal. Perfeito aqui para fazer exatamente essa função aqui. O Tom Cruise, a Jennifer Connelly e o Val Kilmer, eles surgiram exatamente na década de 80, que foi uma década considerada conservadora. Uma época de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher no poder, do que acabou tendo o fim do comunismo ali em 89, uma época também que teria dado um término nas loucuras do fim dos anos 60 e dos anos 70 inteiros. Então, por isso foi até, eu me lembro bem isso, foi uma época muito odiada e sacaneada por artistas em geral nos anos 80. Ela está sendo respeitada agora, mas na época era muito, muito sacaneada. Foi um raro momento que dá para dizer que os artistas não conseguiram dar tanto as cartas ali, que os conservadores conseguiram ter uma certa proeminência. E não deixa de ser compreensível que um grande filme conservador de 2022 honre justamente um filme e uma forma de viver de gente da década de 80, né? E os 3, né, o Tom Cruise, o Val Kilmer e a Jennifer Connelly, estouraram mais ou menos nessa época aí. O Tom Cruise ele tinha feito um negócio arriscado, o filme até com a Rebecca De Mornay, onde ele começou a surgir ali, mas realmente ele virou uma estrela mesmo com o próprio Top Gun, né? O Val Kilmer tinha feito Top Secret, um filme de comédia muito interessante, que ele até tem uma certa vergonha, mas não devia ter, que é uma comédia besterol ótima. E depois, até mais ou menos por essa época, fez o Real Genius, que é um filme hoje totalmente esquecido, mas fez um certo sucesso também. E a Jennifer Connelly tinha começado Garotinha, não Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, um filme de muito respeito, ela era bem menina mesmo. E também, claro, no Labirinto, que ela fez até com David Bowie, né? Outro classicão aí de Sessão da Tarde. O Top Gun também, era Sessão da Tarde toda hora. E é uma geração de pouquíssimo mimimi. Aliás, basta ver o documentário Val, sobre o Val Kilmer, que está na Amazon Prime, para ver isso em cores vivas, né? Ele passou aí por um câncer na garganta, tem até uma participação muito bonita, pequena dele aqui no Top Gun Maverick, que tem um pouco a ver com isso, né? Que ele perdeu a voz dele, né? Ele tem muita dificuldade de falar e perdeu quase todo o seu dinheiro também, mas nesse documentário você vê, ele não tem muita autopiedade, não, ele continuou correndo atrás, ele não autopiedade e vitimismo não era o lance desse pessoal da década que estourou ali na década de 80. E é realmente um ótimo elenco, porque além desses 3, tem também, como eu falei antes, o John Hamm, o Ed Harris, né? E o Miles Teller, ele tá muito forte aqui, impressionante, né? Ele é o filho aqui do Goose, né? Aquele personagem que era parceirão do Maverick no Top Gun original. E ele realmente tá muito diferente, porque se a gente for lembrar dele no Whiplash, por exemplo, ele tava muito mais normal, vamos dizer assim, ali, né? E a relação dele, do personagem dele com o Maverick do Tom Cruise é muito interessante, assim como também é a do próprio Iceman, do Val Kilmer com o Maverick, apesar de ser uma cena curtinha, né? Essas relações realmente dão mais alma ao filme. O Top Gun Maverick é um muito bom filme de ação, ele seria apreciado em qualquer época, mas o timing perfeito e a sua coragem de remar contra a maré ajudaram muito no seu sucesso frente a boa parte do público. Para você ter uma noção, ao fim da exibição do Top Gun Maverick no cinema que eu fui, o povo aplaudiu o filme no final, que é uma coisa sempre muito rara de se ver. De certa forma, o filme ele preenche uma lacuna frente a uma boa parte do público cansado de tanta lacração e defesa constante de pautas consideradas minoritárias, que em demasia atrapalham as tramas de alguns filmes, onde parece ser mais interessante e importante defender uma causa do que contar uma boa história, né? E além de não ter esse tipo de lacração, o Top Gun Maverick também tem muito respeito pelas Forças Armadas, algo também muito pouco visto ultimamente, né? Até nos Estados Unidos vive-se essa época de querer tirar o financiamento da polícia e tal, os militares também já não estão sendo tão bem vistos como eram no passado, então o Top Gun Maverick tem essa coragem de remar contra a maré nesse sentido. Mas o que é mais legal é que ao mesmo tempo que o filme se recusa a ser politizado em demasia ou defender ostensivamente essas pautas minoritárias, ele também não é desrespeitoso com nenhuma minoria ou algo assim. É uma coisa muito bacana isso. Na verdade, ele não agride nenhum grupo. Ou seja, ele é apenas um filme conservador, apesar de ter aí, claro, o eterno rebelde Maverick aí no comando, né? E poucos filmes conservadores têm sido feitos. Há uma enorme demanda reprimida por isso. A tendência eterna dos artistas é de serem bem mais liberais que o povo em geral. Em qualquer época isso não é um fenômeno só atual, não. Sempre foi assim. Mas antes tinha umas, por exemplo, isso já falando do cinema, relacionado ao cinema, antes tinha umas filmes que serviam como válvula de
escape para os conservadores. No auge ali dos hippies e da contracultura, por exemplo, final dos anos 60, começo dos anos 70, filmes como Patton, Rebelde ou Herói eram feitos, assim como os da série Dirty Harry, o filme como, por exemplo, Os 12 Condenados, ou, por exemplo, filmes com John Wayne, eram filmes que agradavam os conservadores. Era uma parcela do público sempre importante e majoritária, em termos de numericamente mesmo falando, que era contemplado ao menos com alguns filmes por ano de certo destaque. Mas ultimamente, com o excesso de politização em tudo e a polaridade, não há muitos artistas dispostos a fazerem esses filmes para esse público. Então esse público acaba esperando ansiosamente que apareça um filme milagroso que os represente e costuma esperar muitos anos por isso. O Brasil teve um exemplo claro disso no fenômeno que foi o Tropa de Elite aqui no Brasil em 2007. Claro que a gente está falando de um ótimo filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim, por exemplo, né? E o que eu acredito que faria sucesso em qualquer época pelos seus méritos pessoais. Mas o filme explodiu no Brasil porque foi um raríssimo filme que defendia pautas conservadoras no meio de um mar de filmes de pautas mais progressistas. Ele deu vazão a que muita gente finalmente se sentisse representada em um filme brasileiro. E ainda elogiou certos militares e policiais, o que o cinema brasileiro rarissimamente faz. Então, de certa forma, é como se o Top Gun Maverick representasse uma espécie de uma tropa de elite para o mundo agora, em 2022. Menos polêmico e enfático, sem sombra de dúvida. Claro, é um filme muito mais leve nesse sentido, muito mais de ação e tal, né? Muito mais dinâmico, vamos dizer assim. Mas ele defende realmente pautas conservadoras com convicção. Talvez o sucesso estrondoso de Top Gun Maverick seja um alerta para muitos artistas de que o público conservador não só existe, como também é enorme em seu tamanho e que merece totalmente ser ouvido e respeitado, com o mesmo carinho com que hoje são os grupos minoritários, com muita razão. Me parece ser só isso que o público conservador deseja, de não ser constantemente desprezado pelo mundo cultural. Os filmes e artistas que os respeitarem serão muito bem recompensados, como o Top Gun Maverick parece estar provando aqui com o seu sucesso retumbante, né? Então esse é Marcelo Renault falando aqui do filme Top Gun Maverick. Espero que você curta o filme. Um grande abraço.